Ovelhas perdidas no mar da apostasia. Parte 3. Rose. 20 de julho de 2025. Introdução. Estou compartilhando um sonho do Senhor e uma sessão a respeito do sonho. Por favor, levem todos os sonhos e sessões ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação e novas revelações. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem continuação. Eles se firmam em Pedro, que acreditam ser a sua rocha. É daí que vêm todos os papas. Eles acreditam que Pedro é o primeiro papa porque acreditam que Pedro é a rocha e, como podemos ver, todos os papas sucessivos depois dele. Então, a própria Igreja Católica está muito equivocada, com a adoração a ídolos e a Maria, porque o Abba Pai me disse um dia: aquele a quem você reza é aquele a quem você adora. Eles estão em adoração a Maria, porque oram a ela, mas nós devemos permanecer na única rocha verdadeira, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei Yeshua, Ele é a nossa rocha. Oramos ao nosso Pai Celestial em seu nome. E, novamente, colocarei todas as Escrituras nesta sessão. Por favor, vejam e estudem. Vou colocá-las sempre na caixa de descrição. E porque Ele é o nosso único mediador, o único caminho para o Pai, Ele é a nossa única verdade, o nosso único libertador. E somos chamados como suas ovelhas para simplesmente manter a simplicidade. Fé nele e somente nele. Então, vou ler a passagem bíblica fora de contexto, onde dizem que Pedro é a rocha. Mateus 16 versos 15 ao 18. É assim que Jesus fala. 15 mais vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? 16 respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17 disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. 18 Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. That thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Então, entendam esta escritura, de onde vem toda a abominação do cristianismo. E é porque eles se apoiam no homem. E como eu disse, Pedro, eles acreditam que é a rocha, mas entendam estas escrituras que acabei de ler, o significado delas é porque o que foi revelado a Pedro pelo Pai é que Jesus é o Cristo. Jesus sendo o Cristo é a rocha sobre a qual a igreja deve se firmar. É o que Pedro disse que é a rocha. E o que ele disse é que Cristo Jesus é o Cristo, portanto, ele é a rocha. E, portanto, entendam que devemos nos firmar nele e não no homem. E é isso que o cristianismo tem feito há séculos, e é por isso que há tanto erro e tanta confusão. Vou ler apenas algumas passagens das Escrituras. 1 de Samuel 2 verso 2. 2 Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma, como nosso Deus. Essa é apenas uma passagem bíblica. Há muitas passagens que atribuem nosso Senhor como a rocha. E também Isaías 28 verso 16. 16 Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Então, novamente, entenda, sabemos que Pedro quer dizer pedra. O nome que lhe foi dado foi Cefas. Isso significa pedra. E sabemos que todos os apóstolos também são chamados de fundamentos, mas todos se alinham com a pedra angular. Você deve lançar a pedra fundamental em um edifício, e é aí que todos os outros alicerces se alinham com a pedra fundamental. Esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, sim, nós somos o seu templo. E ele está construindo a sua igreja e continua a construir a sua igreja agora mesmo. E todo o seu povo é construído sobre ele, mas ele é a nossa rocha. E nele devemos nos firmar, e não no homem.
E assim, para resumir a religiosidade, todos os caminhos levam a Roma, e todos eles se firmam no homem. Então faça a pergunta hoje: onde está a sua fé? Onde está o seu coração em tudo isso? Afinal, o que todas as malas têm em comum? A fé delas está em tudo, menos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E o Senhor também me deu a escritura de 2 de Timóteo 3, verso 5. 5 tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então, eles estão negando o poder de Deus, portanto, extinguindo o Espírito Santo. Porque a fé deles está em si mesmos. E pensem em todas as malas que mencionei, com os falsos ministérios de libertação, sendo seguidores de homens e mulheres nesses canais do YouTube, com os falsos profetas, profetisas, com os falsos 144 mil mestres, apóstolos, tudo, com o movimento das raízes hebraicas, com o igrejismo e um movimento da verdade cristã. Então, pensem em todas essas malas. Onde está a fé deles? Não está em Cristo Jesus. Está neles mesmos. Está em suas próprias obras carnais. E está em suas próprias obras carnais salvá-los, que é a religião. Sua fé está nas tradições dos homens, em suas falsas doutrinas e nas interpretações humanas das Escrituras. Como eu disse, eles são seguidores de homens e mulheres. Porque muitos acreditam que muitos desses falsos profetas possuem o conhecimento secreto e encontraram a fórmula certa de como ser escolhido. Essencialmente, isso significa como ser salvo. Então, esses falsos 144 mil, em particular, com esses falsos profetas e profetisas, estão dizendo que tem algum tipo de conhecimento secreto ou que tem algum tipo de fórmula correta que ninguém conhece e que ninguém encontrou antes nas Escrituras sobre como ser escolhido. Então, entenda que isso está essencialmente dizendo que é assim que você precisa ser salvo. Mas para ser salvo, precisamos apenas nos arrepender e nos voltar para Cristo Jesus, aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Professamos com os lábios, cremos com o coração. Jesus, accept him as our Lord and Savior. Profess with our lips, believe in our hearts. Crer com o coração é onde a maioria das pessoas não crê. Elas simplesmente, como eu disse, no movimento da verdade cristã, a fé está no intelecto. Tudo está parado na mente. Eles não moveram tudo para o coração. Então o Senhor continua a fazer a pergunta: quando eu voltar, encontrarei fé? Bem, sim, mas onde está essa fé? E onde está o seu coração agora? Está nos seus ídolos, em você mesmo, nas suas falsas doutrinas e nas suas crenças? Elas o mantêm em pecado por causa da sua crença? Você ainda busca prazeres e tesouros mundanos, e, portanto, está preso a demônios e à condenação? Especialmente nos falsos ministérios de libertação, eles são mantidos presos aos demônios, pensando que precisam renunciar ao demônio certo, renunciar ao pecado certo, renunciar à maldição geracional certa antes de serem libertos. E isso não está correto. Nosso único e verdadeiro libertador é Cristo Jesus, e Ele, e somente Ele, deve ser a nossa fé. E o seu ídolo, como eu disse, está no seu intelecto ou no seu apetite insaciável por todo tipo de conhecimento e teorias da conspiração que apenas exaltam Satanás e as trevas. Tudo está, na verdade, fora do conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus tem tudo a ver com o seu coração. Então, a sua fé está em todos esses ídolos ou somente em Cristo Jesus, nosso Rei Yeshua? E você se colocou sob o jugo de Cristo. Você jogou fora todas aquelas malas que o mantiveram sobrecarregado todo esse tempo. Você realmente se arrependeu e se voltou para Deus, aceitando plenamente o dom da graça? Isso é importantíssimo. Muitas pessoas simplesmente não conseguem aceitar o dom da graça. Não conseguem aceitar que são perdoadas por Deus. Confesse seus pecados. Ele é justo para nos perdoar. Ele nos purifica com seu sangue. Aleluia! Aceite o dom da graça. Não é para levá-lo à lascívia, mas fomos purificados, como eu disse, com o seu sangue. E agora usamos o capacete da salvação. Portanto, mantenham-no. E conhecemos a verdade. E a verdade, que é o amor à verdade, é que amamos a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma.
is that we love God with all our hearts and our souls. E, portanto, novamente, não se trata de uma salvação eterna. Mais uma vez, essa é uma doutrina falsa. Isso está dentro do cristianismo. Não existe uma salvação única, salvação eterna. Nós, porém, precisamos continuar buscando nosso Senhor. Ele precisa ser o Senhor da sua vida e do seu coração. Precisamos continuar buscando a Ele todos os dias. Estar em arrependimento diário, e arrependimento diário não significa nos salvarmos todos os dias. Arrependimento diário significa apenas reconhecer que queremos apenas transformar nossos corações, e queremos fazer parte desse processo de santificação. O processo de santificação é simplesmente estar separado e ser capaz de compreender, separar o sagrado do profano. É disso que se trata o processo de santificação. Precisamos apenas ser responsáveis por fazer parte dele, ser guiados pelo Espírito Santo e ser sensíveis a ele. Então, quando nascemos de novo, estamos nessa jornada. Estamos nesse processo e continuamos buscando o único e verdadeiro libertador, nosso Rei Yeshua, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando temos o Abba Pai, e precisamos apenas viver isso em um relacionamento real com Ele, e é disso que se trata este desafio. Então, pergunte-se novamente estas perguntas hoje. Leve tudo ao Senhor, como eu sempre digo. Onde está a sua fé? Onde está o seu coração? Ame a Deus com todo o seu coração e alma, e ame, Abba Pai, e especialmente o seu Filho agora mesmo, pelo que Ele fez por nós e pelo que Ele está prestes a fazer, mas Ele voltará em breve. Então louve ao Senhor, louve a Deus, obrigado, Abba Pai, pelo seu Filho unigênito. O Senhor é maravilhoso, seu Filho é maravilhoso, e o que Ele está prestes a fazer, sim, é o seu julgamento, mas é a sua misericórdia e graça, pois Ele não quer que ninguém pereça. Nunca se esqueça do amor de Deus. Nunca se esqueça de que Ele está fazendo tudo e o que está por vir, é porque Ele nos ama. Lembrem-se de se tornarem luzes em sua comunidade, de compartilhar o amor de Deus, de compartilhar o amor de Cristo Jesus e de levar o amor de Cristo Jesus e o seu coração a todos que encontrarem. Sejam luzes em sua comunidade, convocando as pessoas ao arrependimento, pois é o mais importante. Não se trata de salvar a nós mesmos, mas de salvar almas. Calling out people to repentance, for it's most important. It's not about saving ourselves, it's about saving souls. Okay. That's everything. É isso que vocês compartilham hoje. Amo todos vocês e tenham um dia abençoado. Obrigado. Tchau.